Pronto, eu tenho aqui então a classe pessoa, que é uma classe abstrata. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa isso. Nós vamos ter então os atributos todos private ou protect, tá? No caso aqui o ideal é que sejam todos private, certo? Então vou colocar todos como private. Vou apagar isso aqui para fazer de novo, para mostrar para vocês como faz. Então eu coloquei todos como private, coloquei essa classe como abstrata, porque uma classe abstrata não gera objetos. Então a ideia é que eu não tenha um cadastro no sistema do tipo pessoa. Por quê? Porque eu só vou cadastrar uma pessoa que seja ou professor, ou aluno, ou um outro tipo de funcionário. Tá? Eu não vou ter uma pessoa externa. Ah, mas agora eu preciso cadastrar colaboradores externos. Eu preciso cadastrar terceirizados. Então eu crio uma classe chamada terceirizados. Certo? É assim que funciona no programa? É assim que funciona. Okay? Então eu já posso prever isso no futuro e deixar essa classe específica chamada terceirizados ou outros. Mas eu não vou deixar uma brecha no meu sistema para cadastrar só esses dados. Por quê? Porque o professor não precisa só desses dados. O professor precisa desses dados e mais outros. Que é o salário dele e a disciplina que ele dá aula, por exemplo. E o aluno também. Eu tenho que ter a matrícula do aluno, as notas dele. O funcionário tem que ter, por exemplo, o salário dele, o setor que ele trabalha. Tá? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, uma string setor. Eu tenho que ter o setor do funcionário, senão ele não pode trabalhar na minha empresa. Certo? Então, nesse caso, eu não posso ter uma pessoa genérica solta no meu sistema. Mas nesse caso, como todos os atributos são privates, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar os gets e sets. Então, vou na lupinha, da GG e clicar em generate gets e sets. Eu vou estar com todos os atributos aqui. Eu vou pedir para ele selecionar todos. Select all. Ele seleciona todos e ele vai criar então já gets e sets de todos eles. Tá? Vai ficar isso aqui. Get nome, set nome, get e-mail, set e-mail, get telefone, set telefone, get idade, set idade. Ele cria bem genérico, tá? Vocês podem depois alterar. Ah, não quero que retorne só o sexo assim, eu quero que ele imprima já, dou um system out print. Pode alterar aqui, não tem problema nenhum. Ele só cria genericamente, que é a assinatura do método, que é esse aqui, ó, essa primeira parte que a gente chama de assinatura, que é o nome, e o corpo do método, que fica dentro de chaves. Certo? Então, se eu tenho aqui 5 atributos, eu vou ter que ter no mínimo 10 métodos, 2 para cada. Salvar aqui, ó. Então, quando eu vier aqui em professor, mesma coisa, são privados, então todos eles têm que ter gets e sets. Aluno, são atributos privados, eu vou ter que ter gets e sets também, e funcionário também vai ter que ter. Tá? Eu criei aqui um atributo setor, então aqui eu vou ter que também vir na classe funcionário, generate gets e sets, seleciono o setor, clico em generate. Ele vai gerar então get setor, set setor e assim vai. Tá? Então nesse caso aqui, tem um para cada um, vai estar bem protegido. Só que agora vamos aos detalhes. Essa classe abstrata, como eu falei, é uma classe que não gera objetos, então ela vai ser abstrata e logo ela só vai servir como parâmetro para outras classes. A classe professor, ela vai ter que herdar da classe pessoa, porque ela é uma pessoa, professor é uma pessoa, então nesse caso eu vou usar a palavra reservada extends, ou extends, né? Como escreve. Isso. Você passa a ser herdeiro daquela classe. Então, a public class professor extends pessoa significa dizer que a classe pública professor é herdeira da classe pessoa. Então, a partir de agora, professor não tem só salário e disciplina. Ele também vai ter nome, e-mail, telefone, idade e sexo. Certo? Mesma coisa para alunos, ó, extends pessoa. Mesma coisa para funcionário, extend pessoa. Certo? Isso aí. Ela é. Como se fosse não. Ela é. A partir de agora, ela passa a ser. Isso. Justamente. É o que a gente chama de palavra reservada. Certo? Assim como public, class, são palavras reservadas da linguagem e extend então serve para isso. Assim como nós temos aqui, por exemplo, nessa classe teste,
E nós temos o public static void main. Isso aqui é padrão. Tudo isso aqui é o que nós chamamos de assinatura do método. Porque o main é um método. Só que ele não é um método que a gente cria. Ele é um método que faz parte da linguagem Java e é necessária para rodar um programa em Java. Certo? Então esse string args aqui ó, é padrão também. String por quê? Porque ele sempre vai nos dar um retorno do tipo string e ele vai aceitar argumentos. Para isso que tem isso aqui. Ok? Bem, aqui nós temos então um objeto chamado aluno, do tipo aluno, que é uma nova instância de aluno. Então esse objeto pode usar o setNome, getNome. Reparem que está dando erro aqui, ó, porque eu fiz uma alteração. O pessoa ele estava com alguns atributos como protected, então ele estava permitindo o acesso por classes do mesmo pacote. Agora está tudo private, então eu tenho que chamar um método. Então eu tenho que chamar aqui ó, o setIdade, certo? E eu tenho que setar a idade aqui, ó, dentro de parênteses, porque ele é um método. Mesma coisa aqui, set e-mail, para setar esse e-mail aqui, tá com ele dentro de parênteses. Mesma coisa aqui. Lembrando que uma coisa, tá pessoal, não é obrigatório usar, daqui a pouco eu vou explicar melhor isso para vocês. Só concluir isso aqui. Telefone, mesma coisa. Como agora eu estou chamando todos por método, eu tenho que abrir e fechar parênteses. Certo? Só um detalhe, eu não sou obrigado a usar a palavra get, set na frente, não. Poderia colocar aqui, por exemplo, retorna nome, certo? Ou atribui nome. Posso usar qualquer palavra aqui, não é obrigado a usar a palavra get e set, só que é uma boa prática, certo? Nós chamamos de boa prática, quer dizer que é algo comum. É algo comum de se ver entre os programadores Java, tá? Não é obrigatório. Reparem que o programa aceita que eu coloquei lá, né? Atribui nome e ele não deu erro. Ele aceita qualquer nome para o método. Certo? E aqui é a mesma coisa, 7,5 para professor. Mas reparem que a grande vantagem é aquilo que eu falei para vocês. O mesmo método que eu usei para o objeto aluno serve para o objeto professor. Então isso é uma economia de código. Concorda comigo? Eu criei uma classe que serve como padrão para outras classes. Então a herança é algo fundamental na orientação a objeto, porque é ela que faz que você economize muito. Tá? Então repare que todos esses aqui eu vou ter que chamar agora pelo método, certo? Fica bem mais fácil e prático de a gente trabalhar dessa maneira. Vou alterar todos eles. E aí tá, aqui são os sets, eu estou colocando valores. Até aqui foi tudo isso. Agora, a partir do momento que eu mando imprimir com systemoutprint, então nesse caso eu vou ter que chamar um valor através de um método para que ele possa imprimir na tela. Se eu estou chamando, eu tenho que chamar pelo get. Então reparem que eu quero imprimir o nome do aluno, eu vou ter que chamar aluno.getNome. E-mail, aluno.getEmail. E abre e fecha parênteses. E get matrícula, mesma coisa. Professor, get nome, mesma coisa, tá? Se eu quiser chamar aqui o e-mail professor, copio aqui também, coloco aqui prof, que é o nome do objeto, ponto get email. Então, o que vai definir se ele vai imprimir aqui no get nome o nome do professor, do aluno ou do funcionário, é o nome do objeto que está aqui na frente. Então, por isso que eu coloco nome do objeto, ponto, nome do método. Nome do objeto, ponto, nome do método. É o objeto que está chamando aquele elemento. Certo? Oi. Isso. Isso.
Isso. Se você não atribuir um valor pelo set, quando você for imprimir pelo get, ele vai imprimir nada. Certo? Então, primeiramente, eu dou um set aqui, 7 notas. Eu coloco lá 9 para o aluno. Quando eu chamar a nota aqui, ó, do aluno, vai aparecer 9. Tá? Então, eu preciso atribuir primeiro, para depois poder querer que ele imprima. Tá? Então, no caso aqui, eu vou chamar, por exemplo, get notas. E aí, ó, para o aluno, eu chamei dessa maneira, né? Aluno e matrícula, professor, eu chamei professor, e-mail e matrícula. O professor não tem matrícula. Tá? Então, no caso, eu vou colocar aqui o salário do professor. Tá? Então, aqui em professor, coloquei o e-mail. Vou colocar aqui prof.set salário. Aí eu vou dizer que o salário do professor é 1.500. Certo? Diga. É, na mesma classe. Sim. Por exemplo, no caso aqui, ó, nesse exemplo aqui, vamos supor que eu tivesse no banco de dados, né, vários alunos, eu quero puxar a relação inteira. Aí nesse caso, um programa vai ter que ter um método, vá lá no banco de dados e traga essa lista. Entende? Aí o que o programa faz? Cada aluno para ele vai ser um objeto diferente. Repare aqui, por exemplo, que eu fiz prof, um objeto chamado prof, chamei aqui embaixo um outro objeto chamado prof2. É como se o programa fizesse isso automaticamente. Ele sabe diferenciar que o aluno 1 é o Antônio, o aluno 2 é o Bruno, o aluno 3 é o Carlos, certo? Vai na ordem alfabética. Por quê? Porque eu passei um parâmetro para ele de vá lá no banco de dados, puxe todos os dados do aluno e imprima para mim. A diferença aqui é que eu não estou indo no banco de dados, eu estou preenchendo manualmente aqui. Certo? Se nós tivermos tempo, eu vou mostrar como que se faz isso no banco de dados. É porque eu não tenho tempo de ensinar para vocês banco de dados. Que também não é o escopo da disciplina. Certo? Poderia. E nós vamos fazer isso com vetor. Porque justamente é o assunto da aula de hoje. Vetores e arrays, né? Que é o assunto novo que eu quero introduzir para vocês. Certo? É uma coisa que a gente não viu ainda, né? Então eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode trabalhar com vetores e a partir daí eu posso chamar tudo isso dentro de um único vetor. Claro que eu também tenho outras formas de trabalhar com isso, é porque isso aqui é a maneira mais clara que tem de mostrar para vocês como é que a gente dá valores a atributos no Java. Mas eu posso usar também o método construtor. O método construtor eu desenho ele uma vez só e passo os valores como se fosse um vetor. Tá? Mas primeiro vamos entender o que é um vetor em Java para a gente começar a usar esse conceito, certo? Ou seja, pode ser que eu preciso que vocês entendam esse princípio, tá? Essa base da orientação a objeto, que é herança, encapsulamento e polimorfismo, para que daí a gente possa então usar os recursos da linguagem. A verdade é que com os recursos que a linguagem tem, vai ficando mais fácil, por mais que fique mais complexo, né? Porque o seu programa fica mais elaborado, mas vai ficando mais fácil porque os próprios recursos da linguagem facilitam o trabalho, certo? Agora aqui. Repare o seguinte, ó. Eu estava aqui com um objeto chamado aluno, chamando um método chamado getSalário. Como o aluno não tem esse método aqui, ele dá erro. Se eu colocar aqui prof, por exemplo, ele permite. Tá? Eu vou colocar um sem outprint aqui no meio, só para ele imprimir umas barras assim, para poder diferenciar na hora de imprimir. Tá? Vou salvar, eu vou executar aqui, vou compilar essa classe. Teste. Ele vai imprimir dessa maneira. Aluno João, e-mail, matrícula e nota. Professor Daniel, e-mail do professor e salário. Certo? E assim vai, ele vai imprimindo na sequência. No programa normal, ele não vai necessariamente imprimir. O que geralmente a gente faz no programa normal? A gente vai mostrar na tela, bonitinho, né? Ele vai imprimir, mas não dessa maneira como nós estamos mostrando aqui. É porque aqui nós estamos usando o systemoutprint para ele imprimir no console. Mas nós, ao elaborar um programa real, a gente vai ter que utilizar alguns frameworks
para que ele mostre de maneira mais amigável, tá? Mas isso aí também não é, infelizmente, o escopo da nossa disciplina, porque é algo um pouco mais complexo. Se nós tivéssemos mais tempo, talvez, de disciplina, uma carga horária maior, daria para chegar nesse ponto. Não dá, geralmente, justamente porque nós temos que fazer com que a turma inteira acompanhe o assunto. Mas também realmente não é o escopo da disciplina. O objetivo dela é demonstrar. Pode ser que no futuro nós tenhamos uma disciplina, um curso de extensão da própria faculdade. Alguns alunos já solicitaram, mas a gente nunca conseguiu data. E agora, nessa época, esse ano estava previsto a gente ter em algum momento esse curso. Só que com essa pandemia acabou atrapalhando nossos objetivos. Mas pode ser que ainda esse ano, no máximo no começo do ano que vem, a gente tenha um curso de extensão de Java para criação de aplicações web ou para criação de aplicações desktop. Onde vocês vão, quem se interessar, poder participar e conhecer um pouco mais de como desenvolver um programa mesmo completo. Mas o pré-requisito do aluno é ter o básico de Java, que é o que vocês estão aprendendo aqui. Ou seja, quem não pagou essa disciplina ainda, mas tem o conhecimento de Java por fora, vai poder fazer o curso de extensão. Mas quem não tiver, não tem condições. Eu não vou poder ensinar do zero Java, né? Mas estão compreendendo, pessoal, a lógica do negócio? Usando o get set. Não. Nesse caso não precisa. Não precisa. A lógica é a seguinte. A lógica é que na classe teste é que você vai criar os muitos alunos. Porque a classe aluno, ela é um molde. Entendeu? Ela é um molde. Ela serve para qualquer aluno. Para o Antônio, para o Francisco, para o Pedro, para a Maria. Serve para qualquer aluno. Tá? Por quê? Porque qualquer aluno vai ter matrícula, qualquer aluno vai ter nota, qualquer aluno vai ter nome, vai ter e-mail, CPF, certo? Então, quando eu chamar aqui na classe teste, aí eu crio o aluno João com o objeto chamado aluno. Aí eu quero chamar a Maria, por exemplo, eu vou chamar aqui, ó, eu vou criar, por exemplo, um aluno 2, certo? Igual a new aluno. E aí eu vou chamar esse aluno 2, por exemplo, de Maria. Certo? Oi. Sim. Porque eu não mandei imprimir a idade. Reparem que não tem aqui, ó, nenhum get idade. Certo? Mas essa é uma boa observação. Nem tudo que eu setar aqui vai automaticamente imprimir. Só vai imprimir o que tiver o System Out Print. Certo? Essa foi uma boa observação. Eu não mudei, é porque eu não mudei aqui. Ó. Ah, é aqui que está errado, né? Aqui que tem que ser nota. É só o rótulo. Ah, isso, justamente. Essa classe teste é porque nós estamos a nível de teste. Mas quando eu for criar um programa de verdade, eu vou criar uma classe chamada, por exemplo, executar, né? Eu vou dar um nome a essa classe que vai ser o nome próprio. Diga. Hum, Sim. Eu crio um objeto para cada aluno, no caso. Uhum. Isso. A questão é a seguinte. Aqui também a nível de teste a gente faz assim. No programa real, eu não preciso criar um segundo objeto chamado aluno. Por quê? Porque, na verdade, eu vou ter um método, como eu falei para vocês, que se conecta ao banco de dados. Então, eu vou ter, por exemplo, um método inserir. O método inserir, ele vai inserir o cadastro do aluno no banco. Ah, mas eu quero imprimir, por exemplo, um relatório. Então, eu vou ter um método chamado imprimir. Imagine o seguinte, pessoal. Cada botão desse aqui, ó, no programa, cada botão desse no menu, cada botãozinho desse aqui tem um método por trás. Por quê? Porque o método não é o que faz a ação do programa. Então, quando eu clico aqui em File, tem um método chamado File.
certo? Ou chamado qualquer coisa, mas que vai executar o quê? A abertura do menu File. Quando eu clico aqui, ó, quando eu venho aqui em Recent Files, ele vai ter, por exemplo, aqui ó, várias opções. É como se cada um desses aqui, para ser executado, tivesse um método para chamá-lo. Entende? Então, no meu software, no meu programa, cada método que eu tiver, ele vai ser uma funcionalidade. Se eu só quero mandar imprimir alguma coisa, eu vou criar um método chamado imprimir. E ele vai ter a funcionalidade de imprimir o que eu quiser. Certo? Então, o método é a ação. E o atributo é o valor de alguma coisa. É a característica de alguma coisa. Pode falar. Isso. Aham. Sim. Isso. Aí no caso do aluno, ele só ia aparecer os campos de aluno. Entendeu? E se ia guardar no banco de dados. Aí ele vai guardar onde? Na tabela do banco de dados chamada aluno. Ah, mas eu estou cadastrando funcionário. Então ele vai cadastrar na tabela chamada funcionário. Então no banco de dados também a gente vai dividir todos os cadastros. Por quê? Porque o dia que eu quiser puxar um relatório só com o nome de todos os funcionários, eu vou chamar lá e falar, traga todos os funcionários. Ele vai na tabela funcionário e traz tudo. Com um clique de botão. Que é o que a gente faz, né, normalmente. Certo? Então é isso que eu preciso que vocês realmente entendam. Entendam como é que funciona um programa. Então vocês pensarem no aplicativo do celular de vocês. Você clica no aplicativo lá, WhatsApp. O que ele faz? Ele vai abrir a janela. Só que cada conversa que você clica é como se ele tivesse um método chamando aquela conversa. Então, para eu ler uma conversa, para eu ler para eu ler o que uma pessoa mandou para mim, eu vou usar um método get. Get conversa, por exemplo. Agora, para eu escrever algo para alguém, eu vou ter que usar o set conversa. Ou set mensagem. Compreenderam? Pode perguntar, quem ia falar? Oi. Sim. Sim, pode. Inclusive, no banco de dados, nós usamos o conceito de relação. Matemático mesmo. Entendeu? Porque o banco de dados eu vou ter uma tabela que se relaciona com outra. Então, nós criamos um conjunto, por exemplo. É basicamente isso mesmo. Dá pra usar essa paráfrase aí. Certo? Beleza, pessoal. Então, esse era o exercício 2, tá? O exercício 3 era o do banco, né? Eu pedi para que vocês criassem a mesma lógica, mas no banco. Eu sabia que isso ia ser difícil. Alguns tentaram, conseguiram uma parte, não conseguiram tudo. Eu não sei quantos mais conseguiram, mas a ideia basicamente era a seguinte. Eu vou novamente compartilhar a tela com vocês. Estão vendo aí a guia? Estão vendo aí a PDF, o slide? Pronto, nós temos aqui então, a ideia era, nós temos dois tipos de conta no banco. Vamos supor, a conta poupança e a conta corrente. Nós vamos reparar que conta corrente e conta poupança têm atributos em comum, certo? Porque todas elas vão ter um cliente, vão ter um número, vão ter uma data de abertura e vão ter um saldo. Só que, por exemplo, a conta poupança, ela pode ter um atributo chamado taxa de rendimento, porque ela vai render alguma coisa. Já a conta corrente não vai render nada, então ela vai ter uma taxa, por exemplo, de manutenção e uma taxa de operação. Então, nesse caso, eu tenho atributos em comum e tenho atributos que não são tão comuns assim. Eu tenho também métodos em comum. A poupança corrente tem creditar, que é você, por exemplo, depositar ou transferir. Tem a debitar, que é sacar, por exemplo. E tem, no caso da poupança, o creditar rendimento. Vamos supor que todo mês ele vai lá, né, e credite alguma coisa lá para você, variado no valor que você depositou. Então, no caso, ele vai creditar rendimento. Mas na conta corrente não tem o creditar rendimento. Mas eu tenho creditar, debitar e tenho o debitar manutenção. Que é, digamos assim, a taxa que ele cobra por mês para dar manutenção na tua conta. Então, nesse caso, nós reparamos que, por mais que sejam contas de tipo
diferente, possuem características e ações semelhantes. Então, nesse caso, o que eles têm em comum? São contas. Ambos são contas. Nesse caso, então, tem atributos em comum, que são os que estão destacados em vermelho, também possuem métodos em comum. Mas os que estão em branco, por exemplo, são atributos que não são em comum, são próprios dele. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso aplicar o conceito de herança nesse exemplo do banco? Posso, porque eu posso ter uma classe chamada conta, que vai ter os atributos e métodos comuns a todas as contas, e eu posso ter uma classe específica para poupança e outra classe específica para conta corrente, por exemplo. No caso, eu teria uma superclasse conta, eu teria subclasses conta corrente e conta poupança, cada uma com seus atributos. Nesse conceito aqui, pessoal, de diagramas, tá? O diagrama de classes, já falei para vocês várias vezes, a primeira linha é o nome da classe, a segunda linha são os atributos e a terceira linha são os métodos, tá? Então, para esse caso, eu vou usar uma superclasse chamada conta, tá? Nesse caso aqui, então, eu vou começar a exemplificar para vocês o conceito de classe abstrata. Uma classe abstrata, como eu falei para vocês, é uma classe que não gera objetos. A minha classe conta, por exemplo, ela vai ser abstrata porque eu não vou ter uma conta do tipo conta. Ou ela é corrente ou ela é poupança. Tá? Eu não vou ter uma conta que só seja uma conta, que não tenha tipo. Então, a classe conta vai ser abstrata porque eu não vou gerar um objeto do tipo conta. Eu vou gerar um objeto tipo conta corrente ou conta poupança. Certo? De preferência, mas não sempre. Por quê? Porque em algum exemplo, pode ser que eu queira criar um objeto do tipo da superclasse. Então, nem sempre ela vai ser abstrata, mas na maioria das vezes vai. Certo? E aí o exemplo seria criar uma classe do tipo conta, eu chamo melhor, uma classe chamada conta, que tivesse os atributos em comum. Número, cliente, que é o nome do cliente, né? Data de abertura e o saldo. Que definisse, por exemplo, fosse definida como abstrata e que tivesse de cara um método chamado exibir mensagem. Que vai aparecer lá, ó, bem-vindo ao relatório de contas, bem-vindo à sua conta, etc, etc. Foi pedido também que já usasse o conceito de get e set. Na verdade, pessoal, daqui para frente nós vamos usar o conceito de get e set para todos os exemplos que a gente for trabalhar. Tá? Semana que vem eu vou propor uma lista de exercícios e vou dar um tempo para que durante a aula vocês façam essa lista. Tá? É uma lista pequena, é só realmente para vocês exercitarem. Durante a aula eu vou dar um tempo, mais ou menos de 1 hora e meia para vocês desenvolverem. Depois disso, para finalizar a aula, eu vou trazer as respostas. Né? Eu vou apresentar a solução na mesma aula, tá? Para a gente poder aproveitar o tempo da aula mesmo para tirar as dúvidas. Vamos lá. Então foi pedido também que criassem outras classes para serem subclasses da conta. Pode. Sim. Isso. Sim. Vamos voltar aqui rapidinho. O diagrama talvez fique mais fácil. A ideia é que, basicamente, vamos supor, na conta corrente nós vamos ter um método chamado debitar manutenção. Ou seja, é como se todo mês ele cobrasse uma taxa da gente lá pela conta, né? Geralmente é o que acontece na conta corrente. Eles cobram uma taxa lá do pacote, né? Que eles chamam de pacote. Então nós vamos criar um método para a conta corrente chamado debitar manutenção. Todo mês vai tirar um valor da nossa conta, vai subtrair. Ao mesmo tempo que eu vou criar um método na classe conta poupança que vai creditar o rendimento. Então ele vai fazer o contrário, em vez de subtrair, ele vai somar ou vai multiplicar, no caso, tá? Então ele vai te dar um valor a mais baseado no tanto que você tem de renda, certo? Lá na poupança. Então daí nós já temos exemplos de um método para creditar e um método para debitar, certo? E voltando aqui ao exercício, ele pede para que nós façamos isso, né? Criemos a classe dessa maneira, criemos então a conta corrente e a conta poupança, cada um com seus atributos.
e uma classe chamada conta teste, que é para justamente a gente criar os objetos, tá? Então nós vamos fazer isso acontecer agora, tá? Eu vou exemplificar isso para vocês lá no Eclipse.